Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pablo Bispo. Esse vídeo inaugura uma playlist que é a playlist do curso Epistemologia e Educação. Hoje farei uma apresentação breve do que consiste esse curso, de como ele será ministrado, quais são os tópicos principais, pois vamos desenvolver algo que pouca gente faz no Brasil, que é trabalhar a relação entre a epistemologia e a educação. Veremos que muitas vezes limitam-se, por falta de estudos teóricos suficientes dos clássicos, a fazerem, quando muito, uma espécie de história da filosofia, o que é diferente de epistemologia, como veremos mais adiante. Preocupado com essa lacuna teórica, preocupado com essa lacuna também na prática docente, eu, professor Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor da Universidade Federal Fluminense, professor na graduação e no programa de pós-graduação em educação da UF, líder do grupo de pesquisa POLIS, que é Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, membro do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais e membro fundador da Fundação Kairos, venho aqui humildemente prestar os meus serviços gratuitamente. As aulas são gratuitas, o acesso é livre pelo YouTube, de modo a preencher essa lacuna. É um tema que não é muito fácil. É pouco estudado no Brasil. Se a filosofia já é reputada por muitos como uma matéria difícil, uma matéria que dá trabalho, e realmente a filosofia dá trabalho, ela existe para dar trabalho, ela é uma forma de pensar dos espíritos inquietos, aqueles que não estão conformados com o mundo como lhes parece ser, é a matéria dos espíritos investigadores, e a epistemologia é uma parte dessa matéria, conforme veremos mais adiante. Mas antes eu quero fazer algo bastante necessário. Primeiramente, por ordem de necessidade, nas nossas hierarquias, pausa para hidratação, sem nenhum tipo de propaganda. Não farei propaganda na água que eu estou bebendo. Delícia! O dia que houver um patrocínio de água mineral no canal, ficará até mais gostoso. Mas vamos lá. Vou então compartilhar qual será a estrutura, qual será o roteiro que vamos seguir nas várias aulas que teremos a respeito dos temas que colocarei aqui. Alguns temas merecerão 2 a 3 aulas, alguns temas em uma aula só nós conseguimos fazer, e as aulas também serão de tamanho variável. Teremos aulas curtas, relativamente curtas, de 20 a 30 minutos, e algumas aulas que vão ultrapassar 1 hora. E por que isso? Porque, no meu entendimento, quem chega ao nível de estudar a epistemologia e a relação dela com um campo de conhecimento diverso, que é a educação, deve ter a paciência necessária para se manter mais de 1 hora fazendo uma atividade, qual seja a atividade de se concentrar e tentar adquirir conhecimentos novos. Imagine que se você não tem 1 hora para assistir um vídeo, imagine quando alguém tiver de ler ou quiser ler algo complexo como, por exemplo, o livro A Metafísica de Aristóteles, cujo conteúdo ultrapassa em muitas 500 páginas. Precisamos, às vezes, dar um passo atrás para dar alguns passos à frente. A geração atual, muito rápida com as mídias digitais, muito rápida com a interligação dos conhecimentos, muito rápida com a fluidez do tempo e dos acessos, precisa, se for estudar epistemologia, para entender um pouco a cabeça dos antigos, de uma prática antiga que é a da leitura, e uma virtude, que é a virtude da paciência. Muito bem, muito feliz em começar. Vamos, então, ao programa que iremos seguir neste curso. Me permitam compartilhar com vocês a tela que diz respeito ao referido programa. Um instante, por favor.
Eis a tela do programa. Bom, temos aqui o nosso programa de ensino. Na aula de hoje, nós vamos estudar, ou vamos pelo menos introduzir, o curso, trabalhar na relação entre filosofia e epistemologia. A próxima aula inicia a segunda unidade, que diz respeito a vertentes clássicas e modernas da epistemologia. Já advirto que essa é uma unidade relativamente grande. Nós vamos precisar de vários vídeos, porque nós vamos trabalhar com temas, não propriamente com filósofos, não é uma história da filosofia. Nós vamos trabalhar com temas que foram discutidos por pensadores, alguns filósofos e outros de outras áreas de conhecimento, e que têm relação com a epistemologia em suas várias etapas, em seus vários momentos históricos, e sempre puxando um pouco para aquilo que é a nossa área princípio, a nossa praia, que é a área de educação. A terceira unidade, ela trabalha a relação entre epistemologia e educação propriamente dito. A essa altura já estamos mais ou menos consolidados sobre o que podemos entender a respeito de epistemologia, e vamos trabalhar a maneira como ela se imbrica, a maneira como ela se correlaciona mais diretamente com a educação. A quarta unidade, nós vamos trabalhar uma das vertentes que é prioritária, uma das vertentes que é mais difundida no campo intelectual, especialmente no Brasil, que é o problema do conhecimento como elemento de transformação do mundo. Ou seja, vamos discutir um pouco desde a teoria marxiana ou marxista, a gente vai ver que existe uma diferença aí, e a sua descendência epistemológica até os dias de hoje. Como essa vertente, que descende da tradição marxiana, vê o conhecimento e concebe uma espécie de epistemologia da praxis. Opa, falei difícil, hein? Não tem problema, mais adiante a gente vai ver o que é isso, o que eu estou entendendo como epistemologia da praxis, e que não é uma ideia original minha, vem de autores anteriores a mim. Bom, vamos ver então, na quinta unidade, a epistemologia das ciências e a educação na contemporaneidade. E então temos aí autores como Edgar Morin, autores como Boaventura Souza Santos, algumas ideias um pouquinho anteriores que embasam isso, como Gilles Deleuze e Félix Guattari, e outros. E vamos ver como isso impacta na educação hoje, esse tipo de pensamento. Nós vamos ver, por exemplo, que esse tipo de pensamento impacta diretamente na formulação de políticas públicas educacionais no Brasil, incluindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou LDB, que está em outra playlist do canal, que vocês já viram aí na sugestão do card, que é a playlist do curso de Organização da Educação do Brasil. Não deixem de assistir também. Muito bem. A última unidade é por uma epistemologia da prática docente. E aí nós vamos trabalhar no sentido de abordar os autores que entendem que existe uma epistemologia própria do ensino e da prática do ensino, própria da atividade professoral, própria da atividade de ensino-aprendizagem, e vamos debater se realmente é assim, como isso tem surgido na atualidade. Isso é extremamente relevante para a área de educação, porque entendemos assim, se formos por essa linha de pensamento, que o ensino não é uma atividade como qualquer outra. Ele possui um status científico, um status filosófico e epistemológico próprio. Tentarei, inclusive, trazer um convidado que trabalha nessa perspectiva e é da área de filosofia para debater conosco nessa última unidade. Muito bem, tem uma bibliografia sugerida aqui. Nesta bibliografia que eu sugiro, para que as pessoas tenham, pelo menos com vocês, bibliografia básica, ela pode ser encontrada em PDF. Boa parte dessas aulas são de domínio público e já estão disponíveis em PDF, mas quem comprar não faz mau negócio, não. Na verdade, ter lido esses livros para consulta é algo que enriquece muito quem quer que trabalhe as ciências humanas, em qualquer área.
E na educação não é diferente. Então, eu sugiro o livro de Aristóteles, Categorias. Estou colocando as edições que eu vi que são as mais baratinhas, tá? Eu penso que, ainda mais, se considerarmos o mundo pós-pandemia, boa parte das pessoas está sem grana. Então, estou sugerindo, quem não for obter em PDF, for comprar, as edições que eu vi mais baratinhas e vi em lojas virtuais, em sebos virtuais. Pela internet você consegue comprar até. Então, tem Aristóteles, as categorias, e aí eu sugiro a edição da Martin Claret, São Paulo, 2003. Gaston Bachelard, Formação do Espírito Científico, Rio de Janeiro, editora Contraponto, edição de 2001, tá baratinho. René Descartes, Princípios da Filosofia Primeira. A edição da Martin Fontes está com uma tradução excelente, não está com preço ruim, mas eu sugiro a edição de 2004. Tá? Edmund Husserl, com Meditações Cartesianas. A edição da editora Martin Fontes, de 2000, está com bom preço. Quando nós vamos ver Kant, Immanuel Kant, com a fundamentação da metafísica dos costumes, igualmente eu sugiro a edição da Martin Claret, de 2000. Faz tempo, né? 20 aninhos aí, nós estamos em 2020, mas tá num excelente preço, tá? E eu cheguei a ver por R$10 esse livro, sendo vendido já na internet. Antônio Paim, com Marxismo e Descendência, do vídeo editorial do ano de 2009. Esse é um pouquinho mais claro, mas vale a pena, porque ele faz toda uma genealogia posterior à teoria histórico-crítica marxista. Do ponto de vista epistemológico, é um bom livro. Falar de epistemologia trazendo Aristóteles e não trazendo Platão é quase que um pecado. Se fosse uma aula de teologia ou de religião, eu diria que é pecado mortal. Então, por favor, tenhamos pelo menos o Fedro do Platão. Tem o livro deste autor que vos fala, eu sou Pablo Santos, né? Pablo Silva Machado dos Espíritos Santos. E em 2013 eu lancei pela Paco Editorial o livro Princípios da Metaciência Social. Esse eu vou abordar lá na 5ª unidade, e tem uma nova perspectiva epistemológica, que é um desdobramento da noção de mundo social, criada pelo então falecido em 2001 sociólogo, mas que avançou para diversas áreas do conhecimento, o grande e eminente mestre Pierre Bourdieu. Meus sinceros respeitos. E tem um desdobramento dessa noção de mundo social que eu coloco no livro Princípios da Metaciência Social. Inclusive, ele é disponível para venda. Quem tiver interesse vai poder ver várias vezes a partir do contato que eu deixarei na descrição do vídeo. E, por último, Boaventura de Souza Santos, com a sua obra Um Discurso sobre as Ciências. Uma edição que está baratinha, no Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, é a edição de 2000. Ok, programa e bibliografia colocados. Parando o compartilhamento de tela. Vamos, então, para uma introdução breve. Lembrando daquele que eu chamarei sempre como mestre, pois assim se comportou na minha vida, ilustre, que fez o prefácio deste livro que eu apresentei, de minha autoria, que trabalha um pouco com epistemologia das ciências, metafísica, etc. Professor Jardim de Medeiros Brito diria que esta aula é um exame assaz perfunctório. E o que ele queria dizer isso, o grande mestre Jardim queria dizer? Queria dizer que nessa aula vamos passar por cima. Vamos superficialmente trazer algumas noções e definições para que a gente sinta um pouco qual é a estrutura do curso e o que eu estou querendo dizer com epistemologia e com filosofia. Muito bem, vamos lá então. Primeiramente, filosofia. Vamos para o que os gregos antigos pensavam sobre isso e o vocábulo grego. Nós temos, mal comparando, traduzindo no nível aceitável, mas não perfeito, nós temos philos, que quer dizer amigo, ou amizade, ou afinidade, e nós temos sophoi, ou sofia, como conhecimento.
Lembremos que na Grécia Antiga, especialmente anterior a Sócrates, não existia o que chamamos hoje de ciência. Isso é invenção do século XVII e XVIII. Havia o que se chamava de sabedoria. Então, por definição, o filósofo é o amigo da sabedoria. É aquele que vai discutir as ideias. É aquele que vai tentar ir além das aparências para ir à raiz das coisas. Entender as coisas, quem pratica filosofia, na sua totalidade e na integralidade a partir de uma determinada perspectiva. E nesse sentido, parafraseando o ilustre filósofo Immanuel Kant, eu vou dizer que a filosofia é um tipo de forma de conhecimento que busca atingir a unidade do conhecimento na diversidade das formas de pensar. Muito bem, não é qualquer um que faz isso não, hein? Por isso, os filósofos, eles podem, às vezes, não serem professores de filosofia. E nós podemos ter, igualmente, filósofos que são professores de filosofia. Às vezes, existem pessoas que possuem noções muito originais, bem concatenadas e consolidadas sobre o conhecimento e não são sequer professores. Exemplo, os gregos antigos. Na Grécia Antiga, os filósofos, vários deles, sequer tinham uma profissão docente, porque não existia. Muito bem. Dentro desse grande, e é uma grande área de conhecimento, a filosofia, tem muitas vertentes, tem centenas de vertentes diferentes, centenas de visões sobre mundo, sociedade, problemas que sempre vieram a aterrorizar e a trazer esperanças para a humanidade, como o medo, a morte, o bem, o amor, as relações sociais, a família e outros, são objetos de discussão da filosofia. Dentro disso, dentro desse vasto campo de conhecimento, existe uma perspectiva que nos interessa mais diretamente, que é a epistemologia. A epistemologia, indo mais atrás, indo em direção ao que a palavra grega nos chama a atenção, ela é a episteme, por um lado, no sentido de conhecimento, no sentido de sistema de ideias organizados, teoricamente. A episteme tem essa característica, diferente da técnica, ela não é a aplicação direta de um sistema de conhecimento, mas o sistema de conhecimento que dá origem à técnica. Então, eu posso dizer, sem dúvida alguma, que a epistemologia é um metaconhecimento, ou seja, é um conhecimento sobre o conhecimento. E ela elogia por quê? Porque ela se dedica a compreender a lógica intrínseca, ou seja, a lógica que não dá para distinguir, não dá para separar de cada sistema de pensamento que é alvo da sua epistemologia. Por exemplo, é possível falar de uma epistemologia socrática. A gente vai ver isso na próxima aula. É possível falar de uma epistemologia aristotélica, de uma epistemologia marxiana ou marxista, de uma epistemologia bourdieuiana. E até, humildemente, é possível falar de uma epistemologia de Bispo dos Santos. Então, para início de conversa, quem for estudar epistemologia vai descobrir que é um estudo diferente da história das ideias. Ele é um estudo da estrutura das ideias e da estrutura dos sistemas de conhecimento. Não só que deram origem a determinadas ideias, como as ideias que se integraram a determinado sistema de conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um curso que eu tenho muita vontade de fazer e, finalmente, com o apoio de Emerson Pires,
tenho condições de ter, inclusive, o suporte gráfico. Temos aqui um canal do YouTube que eu posso fazer. Quem quiser indicações, só me pedir. Trata-se de alguém muito hábil no que diz respeito a essas novas tecnologias que têm ajudado sobremaneira na divulgação do conhecimento. Vejamos que atrás, no fundo, temos tcharam, Pablo. Aqui tem o Bispo, aqui tem o Pablo, porque meu canal no YouTube é Pablo Bispo. Inscrevam-se. No Facebook, temos olha, @PSMBSantosUF, para quem quiser me adicionar no Facebook, ter acesso a esse canal. No Instagram, sigam @PSMBS. E, por favor, inscrevam-se no canal, inscrevam-se ativando o sininho de notificações, deem um like, assim vocês incentivam que nós continuemos, compartilhem e estejam sempre ligados nas novidades. Bom, essa é a aula introdutória. Eu agradeço a todos pela audiência, pelo carinho, e na próxima aula seguiremos com o tópico que vai iniciar a questão das primeiras ideias epistemológicas. Então, na próxima aula, nos dedicaremos a trabalhar a epistemologia platônica e a epistemologia de Aristóteles, fazendo uma ou outra referência a filósofos pré-socráticos, aos quais eu indico, para aqueles que quiserem conhecer melhor, o canal do YouTube chamado A Filosofia Cai na Vida, o qual ele é mantido por um professor de filosofia muito querido da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Reober Gerbassi Scoffman. Quem quiser saber tudo sobre pré-socráticos, por favor, vocês vão ter o link do canal, que eu vou deixar na descrição. Aqui não existe isso de sermos gulosos e nem tão pouco egoístas. A ideia é que o conhecimento seja tratado como ele realmente é. Ele é público. As ideias são de todos. E eu sou favorável à difusão dos conhecimentos a todo o público que quiser nos assistir. Muito bem, muito obrigado. Mantenham-se no canal e em breve vocês terão acesso ao próximo vídeo nessa playlist que eu estou criando, que se chama Epistemologia e Educação. Muito bem-vindos e que fiquem todos muito bem e que gostem das aulas. Até a próxima aula e nos vemos em breve.